Sua negra agora. Cara, eu vou falar um pouquinho da Tempestade, talvez. Quando você pensa em quadrinhos, principalmente X-Men, acho que você fala Mulher Negra, é o primeiro que vem à mente de quem. Até quem não tem acompanha muito quadrinho. Ela é minoria, né? Porque ela é negra, mulher, africana e mutante. Mutante. É verdade. Ela faltou ser lésbica para todas as minorias. Exatamente. Só faltou ser. Apesar que eu acho que ela não pegou as mulheres, então edição, se tiver, eu vou passar aqui se tiver, eu acho que deve ter. Mas enfim, eu sei que ela pegou o Wolverine já. E o Pantera Negra. O Pantera Negra, o Ford. Ela pegou essa gente, cara. Então, na verdade, o nome dela é Aurora Monroe, né? Ela é uma africana. O professor Xavier conhece ela na infância já. Ela era uma ladra, ela roubava, ela fazia pequenos furtos nas ruas do Cairo, no Egito, né? E daí ela estava sendo influenciada pelo, se não me engano, Mestre Mental. E o Xavier encontra ela, enfrenta o Mestre Mental, derrota, e ela se torna menino livre. Posteriormente, depois, ela vai entrar na segunda geração dos X-Men, que daí entra a Tempestade, entra o Wolverine, entra o Colosso, entra o Noturno, o Apache, eles vão resgatar os X-Men originais. Mas durante esse período, nos quadrinhos Marvel, os mutantes levam os poderes na adolescência, né? Então, conforme ela foi crescendo, os poderes foram aflorando. E ela foi considerada uma deusa na África, porque o poder mutante dela é de controlar o clima. Né? O poder dela rivaliza com o do Thor, até, de controlar o clima. E ela pode controlar todo tipo de clima, ela pode voar por causa disso, ela pode fazer chover, ventanias, gelo, relâmpagos, então ela tem todo o poder relacionado ao clima. E ela faz parte do primeiro escalão, né, do X-Men. Os X-Men, sim, ela é uma das principais personagens do grupo do X-Men, né? Entre outros, ela é um dos personagens principais. E sem falar que, além de ter todos os poderes, ela já liderou os X-Men num período que ela não tinha poder. Ela perdeu os poderes. Então ela recebeu treinamento até do Wolverine, do treinando dela. Então ela tem conhecimento tático, ela tem conhecimento tático, de liderança, de combate. Ela é completa. Sim, ela tem uma habilidade marcial muito grande. Então até tem uma história muito clássica dos X-Men, que eles vão nos esgotos salvar o anjo, que foi sequestrado pelos Morlocks, que a Calisto quer se casar com ele, né? A Tempestade vai lá, nessa época ela tinha poderes, mas ela enfrenta a Calisto com uma faca, azul lutando de faca, e ela não poderia usar nem uma leve brisa, nada, senão todos iriam morrer lá no esgoto. Então ela derrota a Calisto no mano a mano sem poderes. Nossa. E ela se torna líder dos Morlocks. É muito legal, a Tempestade é uma mulher muito foda, cara, muito foda mesmo. E sem falar que ela teve fases que ela ficou mais rebelde. Tem uma fase dos quadrinhos que ela mudou totalmente o visual dela, começou a usar roupa de couro e cortou o cabelo punk. Ela ficou um punk branco, ela usa o cabelo branco, tem olho azul, e sendo negra, né? É um contraste bem legal. Então ela teve uma fase radical, assim, meio rebelde, que ela ficou punk mesmo. Até nesses últimos Galera Salvage, que tem Guerras Secretas, nessa época dos anos 80, ela tá com visual punk. E no cinema, ela foi retratada com toda a sua força, toda a sua pompa? Infelizmente não. A Halle Berry que interpretou ela, né? Primeiro filme, peruca horrível, a peruca horrível. O cabelo dela vai piorando. Horrível. Quando tava nos últimos filmes, estava mais curtinho, acho que começaram a melhorar um pouquinho, mas destacou muito do personagem, não tem nada a ver, ficou diferente. E ela teve muito pouco destaque, só nesse último filme que ela apareceu um pouquinho, que a Herbert estava grávida, né? Nesse filme, não sei se me engano, no último filme X-Men de Futuro Esquecido. Porque como ela morre logo, né? E ela faz parte do primeiro escalão, né? Sim. Então ela tinha que ser uma das no primeiro filme ela só praticamente pilotava o jato, né? Minha segunda negra favorita dos quadrinhos é a Cindy, de Preacher. O Preacher pouca gente conhece, mas quem conhece gosta dela. Preacher, para quem não conhece, é uma história da Vertigo, né, escrita pelo Garth Ennis, né, que é um cara conhecido por escrever histórias fortes, com escatologia e tudo mais. A história do Preacher, basicamente, é do Jess Custer, um pastor, que descobre que Deus abandonou a humanidade para permanecer e está indo prestar contas com Deus. Essa é o plot da história. Legal. Então, na parte da história, você tem uma guinada, assim, ele encontra com Deus, e aí você espera que aconteça uma coisa mais épica pra frente, e ele acaba virando filho de uma cidadezinha, lá no interior, né? E Deus aparece? Sim. Deus aparece. Era o Morgan Freeman ou não? Não era o Morgan Freeman, era o Deus clássico, barbudo. Mas então, nessa cidadezinha, ele acaba se tornando xerife, e a Cindy é a subordinada dele. E ela é negra e tal, e a cidade está sendo... Mas ela é uma humana normal, comum. Assim. Não, ela é humana. O próprio Jess Custer também ele é humano normal. Ele tem uma palavra, né? Ele tem outra palavra, consegue induzir a pessoa através da voz. Ele fala e você obedece, o que quer que seja. Inclusive tem a parte Ele é pastor? Hã? Ele é pastor? Ele é pastor. Tem essa explicado. Essa
A gente tem uma analogia com o nosso mundo real aí. É pra glorificar de pé, igreja. Mas voltando a Cindy, então, ela acaba sendo meio que o freio moral do Jesse, porque o Jesse ele se torna xerife, só que ele é um cara porra louca. Ele gosta de meter porrada e tal, ela chega Toca o terror lá. toca o terror. E aí essa cidade está sendo meio que influenciada por um cara lá, que o nome dele é Odin Tutankhamon, né? Nossa! Sim, eu acho que deve ser o pseudônimo do cara, deve ser o nome dele. Que ele é dono de um açougue lá, e ele meio que o emprego do mundo meio que deriva dele ali e tal, e ele meio que manda. Ele bate de frente com o Jesse, e aí, pra se vingar do Jesse, o que ele faz? Ele contrata, aí ele chama a Ku Klux Klan, Nossa. né? Por causa da Cindy, que era a personagem negra ali da história. Que legal. Inclusive tem uma das melhores cenas do Preacher, que é quando eles botam uma cruz de fogo na porta da delegacia, o Jesse vai lá, urina e apaga a cruz de Que fogo. foda, É cara. isso, Aí sim. fantástico. E aí eles vão lá, eles cercam, vai ter uma reunião da clã lá, numa árvore sagrada deles lá e tal, e a Cindy fica lá em cima de sniper, e ela começa a atirar nos caras, só que ela atira um chapéu, assim, tipo, eles pensam que vai com tudo, eles atiram um chapéu meio que raspando a cabeça. Aí todo mundo fica se cagando de medo. Então pra tocar o terror neles, né? Pra tocar o terror. É o chapéu de... Como é que fala? Parece um fantasma, né? É, parece um fantasma. É, parece um fantasma. Tudo, Ponta assim. assim. Parece o Zé Gotinha. O Zé Gotinha. Parece o Zé Gotinha. Quadro, assim, pra cima. E aí no final desse arco, depois que eles acabam com a clã, o Jesse vai embora, continuar perseguindo Deus, e ela fica como xerife, né? Da cidadezinha. Da cidadezinha. Que legal. Muito legal essa história. Vale a pena procurar a história. Já é uma atriz famosa, né? Atriz, cantora, apresentadora. Fez muito sucesso durante os anos 90, fez bastante filme de comédia. Ela começou a sua carreira mais voltada para o drama, depois ela foi indo para o setor de comédia, é a Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Nossa, que faz Eu também, eu sempre dou uma travada. Tava lindo. Mas assim, um dos sucessos que alavancou a sua carreira foi Mudança de Hábito. Que era uma freira, né? Que é uma freira, tudo. Na verdade ela não é uma freira, né? Ela tem que se disfarçar. Eu gosto desse trocadilho, mudança de hábito. Mudança de Sim, hábito, é exatamente. Porque no final tem como ela é uma dançarina, se eu não me engano, ela é uma dançarina cantora numa boate lá, e ela, não sei se ela presencia um crime, alguma coisa assim, ela está sendo aquela proteção à testemunha. Aí eles colocam ela no convento, e lá dentro do convento tem um coral, e ela começa a trabalhar com as freiras de lá. E no final tem aquela música, Oh Happy Day. Que clássica, só que ela dá um up, O up, né? que fica extraordinário. Eu acho que sim, quem nasceu aí no finalzinho dos anos 80 e comecinho dos anos 90, com certeza assistiu. Eu lembro do alguns Ghost. filmes. Lembro O do Ghost Ghost também foi um outro filme que é de muito sucesso. Foi os dois filmes de maior sucesso O dela. destaque dela. Exatamente. Tartarugas Ninja, tá Tartarugas Ninjas também. Verdade, recentemente, no último É verdade, só que É. assim, são pequenas sim, participações, né? ela não faz tanta, não aparece tanto, né? Mas ela é fantástica, todo mundo lembra dos filmes dela, ela é um rosto super conhecido e ela tem uma competência incrível. Dentro dos Estados Unidos, ela é muito, muito querida. Ela e a Oprah, né? São as duas, Sim, duas grandes negras. duas grandes negras né? americanas ali. Com o vídeo dele tomando, né, a caneca sempre cheia, né? Não, é infinito, é tão fundo que bate, tão canil aqui tá cheio.